Você sabe o que é a síndrome ou transtorno do pânico? O psicólogo Caio Rodrigues vai falar sobre o tema. O transtorno do pânico é caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa com forte sensação de medo ou mal-estar e tem como origem situações extremas de estresse. A Nazaré sabe bem o que é isso. Após passar por problemas familiares, ela desenvolveu o transtorno do pânico, que geralmente é acompanhado de sintomas físicos. Você chega a sentir dores, você chega a desmaiar, você acha que o seu coração vai parar. Tem horas que você treme, você se desespera e às vezes as pessoas não entendem. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país da América Latina com o maior número de pessoas que sofrem com o transtorno do pânico. São quase 19 milhões de brasileiros. E essa situação só piorou durante o período da pandemia de Covid-19. Aconteceu esse aumento na pandemia justamente porque nós tivemos que lidar com situações novas, inesperadas, e muitos dos sintomas da Covid mimetizavam sintomas de ataque de pânico. Então, na Covid, a gente pode ter essa falta de ar, na Covid, a gente tem a sensação de que vai morrer, a gente tem a sensação de palpitação, de cansaço extremo, e são sintomas que são superpostos. E diante de toda a preocupação de saúde pública, diante de uma doença emergente, de uma doença nova que a gente não sabia como agir, a gente não sabia como se comportar, houve muitas vezes essa superposição, o que levou a um aumento de diagnósticos do transtorno de pânico na população geral. Ainda de acordo com a psiquiatra, a área do cérebro atingida pelo transtorno é a região central, que é responsável pelo controle das emoções e da liberação de adrenalina, hormônio que faz com que o organismo se prepare para fugir ou lutar diante de uma situação de ameaça. No paciente que tem ansiedade, no paciente que tem transtorno de pânico, essa amígdala ela vai estar hiperexcitada, ou seja, ela vai estar num funcionamento maior do que o normal. De modo que, quando o paciente se depara com um estímulo, mesmo que ele seja considerado neutro para outra pessoa ou não tão ameaçador, o paciente que tem essa amígdala funcionando acima do normal, ele vai interpretar como se aquilo fosse um perigo maior do que o que ele realmente é. E isso vai fazer com que tenha uma descarga muito grande de adrenalina, de noradrenalina, né, de substâncias no nosso cérebro, fazendo com que haja esse tipo de reação. Já o tratamento da doença acontece de forma personalizada de acordo com cada paciente e, além do uso de medicamentos, requer o acompanhamento de profissionais psicólogos que trabalham no resgate da autoconfiança e na superação dos gatilhos que desencadeiam o transtorno. O psiquiatra e o psicólogo eles são parceiros nesse tratamento. O que o psicólogo normalmente costuma fazer quando de um paciente que tem transtorno de pânico? Inicialmente, buscar identificar os gatilhos, buscar fazer com que essa pessoa consiga se autogerenciar ao identificar os gatilhos ou ao identificar a forma que ela pode vir a responder a determinada situação, ela já faz tipo que uma prévia, ela já se previne contra esses efeitos, buscando sempre entender que uma crise de pânico, o transtorno de pânico ele vem em ondas e que são ondas passíveis de terminarem em algum momento. Outro ponto importante que deve existir durante o tratamento é o acolhimento ao paciente. Esse paciente ele vai precisar de acolhimento. Ele estando, por exemplo, numa crise, é esse familiar ou a pessoa mais próxima que vai dar esse suporte inicial de como sustentar para ele esse momento. Aos poucos, a Nazaré vem conseguindo superar o transtorno do pânico com ajuda profissional. Eu vivo hoje acompanhada, né, pelo CAPS e lá me dão todo o suporte, porque a gente faz atividades para relaxar, tem a medicação, né, que é para ajudar.
Caio, explica para quem está em casa o que é a crise ou transtorno de pânico. Para a gente iniciar, tem que falar da crise do pânico, né? A crise do pânico, ela acontece de forma súbita no indivíduo. Então, de uma hora para outra, sem nenhuma ocorrência, esse indivíduo ele começa a sentir sinais e sintomas. A crise do pânico é quando ele entra num estágio alto de ansiedade. É o nível maior de um processo de ansiedade. Então, ele tem aquela sensação de que, sinais e sintomas, tendo a sensação de que vai morrer. Porque ele começa a ter taquicardia, sudorese, né? Ele começa a ter palpitações, parestesia, que é os membros, tanto superiores quanto inferiores, aquela sensação de anestesia. Então, ele tem a sensação real de que ele vai morrer. Não, gata, não precisa ficar assim não, juro por Deus. Todo mundo vai amar você, eu tenho certeza. Se preocupar com o quê, hein? Que a minha mãe vai morrer e o meu pai vai morrer. Caramba, gata, desculpa, eu não sabia que seus pais estavam doentes, sua mãe parecia eles super não estão. bem, desculpa. Eles estão bem, eles estão saudáveis, mas um dia eles vão morrer, né? Um dia eu vou morrer, um dia você vai morrer. Você vai morrer um dia. Todo mundo que a gente ama um dia vai morrer. Precisa voltar pra casa. Como é que a gente vai fazer? Porque a gente tá preso, né? Tudo engarrafado, sempre fica engarrafado. Tem muito carro indo pra praia, tem muita gente indo pra praia. Eu quero ir pra casa. Nossa, eu quero ir pra casa, me leva pra casa. Me leva pra casa agora, me leva pra casa, eu quero ir pra casa, eu quero ir embora agora. Eu quero ir embora agora. A diferença da crise para o transtorno do pânico é que o transtorno ele vira uma situação recorrente. É quando essas crises elas começam a acontecer de 3 a 4 vezes por semana. Então, essas crises elas começam a ser de forma recorrente. Então, esse paciente ele já tem um transtorno do pânico. E é muito importante a gente observar que essas crises, como elas acontecem de forma súbita, né, esse paciente, muitas vezes, ele não sabe como lidar com aquilo. E essas crises, ela tem, por média, assim, de 20 a 40 minutos. Mas para quem está vivenciando todo esse processo dessa crise de pânico, né? Essa taquicardia, essa sensação de falta de ar, a sudorese que é intensa, né? Aquela sensação de aperto no peito, esse tempo ele se torna bem maior. Então, se você perguntar para alguém que já vivenciou, que já teve essa crise de pânico, ele vai relatar como se esse tempo fosse bem extenso. Mas a gente sabe que dura de 20 a 40 minutos.